Bom, voltamos aqui, né, agora no terceiro bloco, aqui dentro da TV História, aqui falando sobre a fundação do Santos Futebol Clube. O Santos que agora, na próxima quarta-feira, hoje é 9 de abril, mas na próxima quarta-feira agora, melhor, terça-feira agora, dia 14 de abril, o clube completa 103 anos de existência. Vamos aqui encerrar, claro, falando das glórias do Santos, dos títulos conquistados, títulos marcantes da história do clube, dos jogadores que eu acabei de citar aí, Robinho, Diego, o Santos que eu estava falando que foi campeão brasileiro em 2002, com Robinho e Diego sendo revelados, o Elano, o Renato, teve o Paulo Almeida, Alex, zagueiro que jogou muito, Léo, que fez o gol do título brasileiro em 2002, depois a geração Meninos da Vila, nova versão, com agora de 2010 até 2012, com o Paulo Henrique Ganso, Neymar, Wesley, Robinho participando dessa nova geração. Depois, na outra transição, o Elano também participou também. Já no ano seguinte, depois que o Robinho saiu do Santos, aí no ano seguinte o Elano voltou para a equipe praiana, voltou para o Santos também, que jogou junto com o Robinho. E o Santos praticamente agora, você pode ver que foi tricampeão paulista entre 2010 a 2012, tricampeão paulista, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, vice-campeão do mundo em 2011, perdendo para o Barcelona. Um título que faltou ao clube, não conseguiu conquistar, e faltou também ao brasileiro. E a Recopa. Foram os títulos que o Santos conseguiu conquistar, né? Títulos importantes, mas claro, faltou pelo menos o brasileiro e o mundial, mas isso aí quem sabe talvez um futuro bem próximo, quem sabe talvez o Santos tenha essa oportunidade de conseguir ainda esse título importante. E estamos na torcida, claro, que o Santos com certeza sempre foi um grande time, assim, sempre é um time previsível. Às vezes ninguém acredita que o Santos talvez não vai fazer um bom campeonato, não vai fazer um bom papel, não vai ganhar um título, acaba acontecendo ele ganhar, assim, de uma desconfiança muito grande. O Santos, você pode ver que depois veio o Neymar, Ganso, o Paulo Henrique Ganso, fez um excelente campeonato paulista de 2010, treinado pelo Dorival Júnior. O Santos foi campeão, venceu o Santo André primeiro jogo por 3-2, depois perderia por 3-2 para a equipe do Santo André. Aí o Santos acabou sendo campeão paulista naquele ano de 2010. O time foi bi ainda, claro, paulista, campeão paulista em 2006 e 2007. E depois, depois 3 anos depois, o Santos voltaria a ser campeão de novo e acabou derrotando o Santo André, ou melhor, primeiro jogo, depois perderia para mesmo o Santo André por mesmo placar 3-2, com o qual foi vencido no primeiro jogo, e depois o Santos foi campeão. E aí depois veio a Copa do Brasil, o Santos acabou eliminando excelentes equipes fortes como Atlético Mineiro e Grêmio, times, elencos muito fortes, fortíssimos, né? E o Santos acabou enfrentando Vitória na final e acabou derrotando por 2-0 na Vila, perdeu lá em Salvador 2-1, mas garantiu o título, primeiro título da Copa do Brasil da história do Santos. O Santos que não havia conquistado nenhuma vez o título da Copa do Brasil. Neymar, Paulo Henrique Ganso, e outros jogadores, Wesley, Robinho, foram os destaques nessas duas competições em que o Santos ganhou no primeiro semestre de 2010. No segundo semestre, o Santos perdeu o Robinho, né, que voltou ao Milan. Depois voltou ao Manchester City, depois seria negociado ao Milan da Itália. Depois o Wesley foi negociado, o André também. O Santos acabou perdendo um pouco daquela alcunha da força ofensiva que o time tinha no primeiro semestre. Aí depois o Santos fez um bom campeonato brasileiro, um campeonato brasileiro razoável. O time ficou em quinto, sexto lugar, mas o time fez um campeonato razoável. Aí no ano seguinte o Santos voltaria já a brigar por títulos de novo, aí voltaria a ganhar o Paulista de novo, foi bicampeão paulista, derrotando o arquirrival Corinthians na final. Primeiro jogo no Pacaembu 0-0, o jogo foi no dia 8 de maio de 2011, depois no dia 15 de maio na Vila Belmiro, já o Santos venceu o Corinthians por 2-1, foi bicampeão paulista, gols de Arouca, Neymar marcaram os gols do Santos e o Moraes descontou para a equipe do Corinthians, mas o jogo ficou nisso, o Santos 2-1 no Corinthians. Depois a equipe do Santos ganharia a Libertadores da América, uma Libertadores com a nova geração, os meninos da América, né, com Elano, Danilo, Paulo Henrique Ganso, Neymar, Rafael, goleiro que jogou muito bem a Libertadores, tinha o Edu Dracena, Durval, Léo, que é veterano, já tinha perdido uma Libertadores em 2003 com o Santos, era um timaço. E o Santos acabou ganhando aquela Libertadores após 48 anos, não ganhava uma Libertadores. E o Santos acabou vencendo aquela brilhante Taça Libertadores da América no ano de 2011. Vencendo o Peñarol pela segunda vez na história. Sendo que o Santos derrotou o Peñarol na primeira final em 62, voltaria a derrotar a equipe uruguaia 0-0 lá no estádio
estádio lá em Montevidéu, lá onde foi o palco da Copa de 30, o estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. O Santos empatou 0-0 lá, depois a equipe acabou vencendo no Pacaembu por 2-1 no dia 22 de junho de 2011, numa noite de quarta-feira incrível, foi excelente. Eu acompanhei o jogo, foi uma emoção muito grande eu ver o Santos ser campeão daquela Libertadores. Foi muito legal, foi um título marcante para a nação santista. A nação santista com certeza vai lembrar muito dessa conquista incrível. Bom, depois, no ano seguinte, o Santos seria vice-campeão mundial já no Campeonato Mundial Interclubes no Japão, perdendo para o Barcelona numa vexatória goleada de 4-0, onde que aí há uma polêmica da negociação do Neymar, que na época tinha sido negociado com o Barcelona, mas ninguém sabia, a imprensa estava comentando, mas todos negaram, o próprio jogador, o próprio presidente negaram sobre esses boatos e rumores que houve na época. Mas mesmo assim, esquecendo isso, vamos falar do futebol mesmo, falar da história do Santos. Aí o Santos no ano seguinte voltaria a ser tricampeão paulista. O Neymar foi artilheiro do campeonato paulista com 21 gols. O Neymar arrebentou, jogou muita bola no campeonato. Ele fez gols incríveis, gols importantes, golaços, né? Gols incríveis, que coisa com se contar a história, o que o Neymar fez no Santos foi uma coisa de louco. É outro grande gênio da vida depois do Robinho. Assim, eu vi o Robinho jogar, foi um craque, mas pra mim o Neymar foi, acho que o maior atacante que eu vi jogar. Nunca você vê um jogador que bate tão bem com a perna direita, chuta tão bem igual o Neymar chuta. O Neymar ele é um excelente finalizador. Ele próprio falou que um dia pretende voltar ao Santos no futuro. Não se sabe quando, mas ele disse que pretende voltar ao clube onde ele foi revelado para o futebol brasileiro. O Santos, tricampeão paulista em 2012, vencendo 2 jogos contra o Guarani, 3-0, 2 gols de Neymar, 1 de Paulo Henrique Ganso, 4-2 no segundo jogo, 2 jogos no Morumbi, também no Guarani. O Santos voltaria a uma nova vitória, gols de Allan Kardec, Elano e também 2 gols de Neymar, 1 de pênalti, principalmente ele fez 1 de pênalti nessa partida em que o Santos foi tricampeão paulista. Depois o Santos acabou ganhando a Recopa também, já para finalizar no 3º ano seguido, 2 títulos, né, em 3 anos. Foram 2 marcas boas, né? Claro, faltou algumas ainda, mas mesmo assim são títulos que estão na história. Depois, 2013, o Santos voltaria a ser vice-campeão paulista, perdendo a final para o Corinthians, 2-1 para o Corinthians no Pacaembu, 1-1 na Vila Belmiro. Depois, o Santos voltaria a ser vice de novo, perdendo para o Ituano, e onde que perdeu por 1-0, venceu 1-0 o segundo jogo, mas foi para os pênaltis, perdeu por 6-5 e acabou perdendo o segundo título consecutivo. E esse ano, será que o Santos não vai perder o 3º de novo? Tomara que não, né? Tomara que ganhe. O Santos agora que está com uma equipe fortíssima, o Robinho voltou ao Santos, o Elano voltou também, naquela geração de 2002. Agora tem a nova geração, Gabriel e Geovânio, são jogadores, promessas novas que querem entrar para a história. Bom, vamos ver, o futuro do Santos agora pertence a esses jogadores que estão vestindo agora. Torço para que pelo menos consigam manter a tradição, honrando a camisa do Santos, jogando um belo futebol e quem sabe voltar a conquistar títulos. É o que nós esperamos, toda a nação santista. Então, finalizando aqui sobre esse programa especial que estamos apresentando aqui na TV História, que aqui é a estreia do primeiro programa falando do Santos Futebol Clube. Não teria como fazer um programa falar dessa equipe maravilhosa, uma equipe que fez história do futebol mundial. Eu vou desejar ao Santos Futebol Clube, parabéns ao Santos Futebol Clube pelos seus 103 anos, é um parabéns antecipado, mas claro, com certeza é um presente para a nação santista, contando tudo sobre essas histórias incríveis, recheadíssimas de surpresas, histórias, talvez o torcedor nem saiba, ou talvez saiba de alguma dessas histórias que eu acabei de contar durante o programa sobre a Fundação de Santos. Alguns sabem, outros não, mas por enquanto, quem não sabe vai saber agora. Então você vai acompanhar tudo aí nesse arquivo que estamos gravando com o maior carinho para você, para toda a nação santista. Então, eu agradeço a vocês que estão nos colaborando, nos assistindo aqui, tudo falando sobre o Santos Futebol Clube. A você, internauta, que está com certeza, se quiser acessar o YouTube, pode acessar e ver esse vídeo. É muito legal o que eu acabei de contar aqui.
para você, torcedor santista, pode ter certeza, o Santos sempre será Santos e muitos que acham que o Santos vai cair, o Santos é isso. Não, o Santos tudo bem, o momento financeiro do clube não é das boas, mas o Santos, dentro de campo, está provando que é um time que sabe jogar futebol, é um time que sabe superar dificuldades, e é um time com DNA ofensivo, é um time que com certeza, se os técnicos chegar no Santos, procurar sempre respeitar a característica principal, que é o DNA ofensivo do Santos, o Santos pode ter certeza, o Santos voltará sempre a ser Santos de onde estiver. O Santos, a camisa que pesa, jogadores que querem vestir essa camisa vão ter que honrar muito, porque sabe que o peso dessa camisa do Santos é muito grande. Então, a vocês, nação santista, não deixe de acreditar nunca no Santos. O Santos é uma equipe que pode, com certeza, tudo bem, tem seus altos e baixos, é normal, mas pode ter certeza que o Santos vai continuar a conquistar seus títulos importantes, e é um time que com certeza durante esses 103 anos de existência vai construir mais histórias, e o futuro reserva boas emoções para todos nós. Então, parabéns Santos Futebol Clube pelos seus 103 anos de existência. Eu, particularmente falando, tenho orgulho de torcer por esse time. Muitos podem não acreditar, mas eu, particularmente falando, eu me orgulho de torcer para o Santos. Sempre foi meu clube do coração. Muitos queriam que eu virasse a casaca, mas não. Sempre fui Santos. Sempre meu foco sempre foi o Santos. Para mim, é o clube que mais importa em tudo que eu quero saber é só sobre o Santos Futebol Clube. Não só o passado e o presente, mas também, claro, o presente que nos reserva grandes alegrias e grandes emoções. Então, uma boa tarde, agradeço a vocês que me assistiu falando sobre a história desse time incrível, esse time que é um encanto, esse time que tem um manto branco encantado, que é o Santos Futebol Clube. Eu acho que se for analisar, para mim, acho que a camisa branca do Santos, sem patrocinador, sem esses negócios todos, para mim é a camisa mais linda do mundo, né? Para não desmerecendo as outras camisas dos outros times, mas para mim é a mais linda do mundo, sem patrocinador, é a do Santos. O Santos não tem igual. Eu sou Santos, é um clube que eu tenho orgulho de torcer por esse time. Então, tenha uma boa tarde e até o próximo programa. Tchau!